Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a todos que fazem parte aqui da CPMI, os deputados, os senadores que estão comigo nessa CPMI. Primeiro, eu vejo aqui o número de 118 requerimentos. A princípio é um número que assusta, mas eu estava passando os olhos aqui de forma aleatória e eu já vi aqui muitos requerimentos repetidos no caso. Então eu creio que deva-se fazer o condensamento para nós sabermos quais são os requerimentos efetivos. Então, eu peço essa informação e o senhor já demonstrou com gestos que isso vai ser feito. Então, não sei para quanto vai reduzir, pode reduzir para 60, 70, porque quando vê 118 já impressiona, mas tem muitos repetidos, como já falei. Eu considero muito importante o que disse o senador Caiado, no sentido de, primeiro, nós termos em mãos as informações. Não adianta sair atirando, na expressão popular, atirando para todo lado, sem efetividade. Então, eu sou um dos que defendo isso, o acesso às informações, para que possamos estudá-las e, com elas, formular as perguntas que serão melhores aproveitadas. Também aqui quero elogiar a questão de usar o apoio daquilo que já foi feito. Porque não adianta em 120 dias, que realmente é um tempo muito curto, ainda mais pensando em trabalhar 2 vezes por semana, então 120 dias é muito rápido, e se nós ficarmos nos perdendo em retrabalhos, que na verdade não vão somar nada, então eu coloco que é muito importante nós usarmos dessa cooperação daquilo que já foi levantado, daquilo que já foi investigado, e eu creio que as informações vão trazer isso para nós. Nós vamos cobrar daqueles que serão convocados aqui esclarecimentos. Por exemplo, eu ouvi alguns que me antecederam, os primeiros deputados, falando desse número que a imprensa até divulgou com muito alarde, a questão de 1.800 políticos que foram propinados, que foram comprados. Eu sempre alertei para o seguinte, toda a mídia, todas as investigações apontavam para esse final, ou seja, que seria apontado que no Brasil nunca houve doação legal. Havia doação oficial, mas nunca doação legal. Ou seja, querendo colocar tudo no mesmo bojo da propina, da corrupção. E quando se fala em 1.800 políticos aí propinados ou comprados pela JBS, nós temos que entender o seguinte, que quando era permitido a doação para o Diretório Nacional, quem repassava os recursos para os candidatos era o Diretório Nacional. E muitos citados aí, que receberam, entre aspas, a ajuda da JBS, nem sequer contato nenhum tiveram com a JBS, nunca sentaram com nenhum diretor da JBS, muito menos com o Joesley ou com o Wesley. Então a imprensa também tem a obrigação de esclarecer as coisas de maneira correta, porque a manchete nem sempre condiz com o texto que está lá dentro, e o texto pouca gente lê, muita gente lê a manchete e não se procura deter no texto. E eu falo isso como dirigente partidário e sabemos que era assim. Hoje não. Hoje a origem da doação, mesmo ao Diretório Nacional, ela tem que ser divulgada, mas anteriormente não era assim. Então eu tenho companheiros que receberam doação do Diretório Nacional e não sabiam a origem. Quem sabe a origem, ou quem sabia a origem, era o Diretório Nacional. Então é importante esclarecer, e eu creio que a CPMI tem esse objetivo, de esclarecer, eu já coloquei, já postei nas redes hoje, que nós temos que saber e conhecer as verdades. Sabemos que a reviravolta que houve agora no final foi por causa da recuperação de gravações apagadas pela Polícia Federal. Senão, não chegaríamos ao ponto que estamos hoje, a delação continuaria, os benefícios da delação, que desde o início eu achei um absurdo, nós não teríamos acesso e não teríamos essa reviravolta. Então, é importante citar isso. Quanto a ser convocado do poder A, B ou C, eu acho perfeitamente normal. A CPMI tem esse poder e deve exercer esse poder. Se tem desconfiança nas ações do ex-procurador Miller ou de quem quer que seja, ele tem que ser convocado, tem que dar explicação, como qualquer cidadão brasileiro, porque nenhum poder da República está
imune a qualquer questionamento e a qualquer investigação. Então, são essas as minhas considerações e eu tenho certeza que nós vamos alcançar o êxito trabalhando com eficiência aqui nesses 120 dias que temos pela frente. Obrigado, senhor presidente.